já que você falou em pontos positivos, tem uma coisa que me coça, que me incomoda muito. Eu sou uma curiosa do direito eleitoral já há algum tempo, já estudei bastante para concurso, e é uma matéria que me causa encanto. E eu estava fazendo uma leitura da mini-reforma, das matérias e tudo mais, antes da entrevista da gente, e aí eu cheguei até a dar risada, que eu vi que a mini-reforma ela tem uma parte que fala que agora vai ser liberado qualquer valor de doações no Pix, sem necessidade de informação para a Justiça Eleitoral por parte do candidato. Né? Para mim, isso, se eu não entendi errado, né, você me perdoe até a ignorância, mas para mim isso é legislação em causa própria. Como é que vai ser feito agora para evitar fraudes com essa tamanha flexibilização? Na verdade, eles autorizam o Pix, né? Eles trazem o Pix como mais uma modalidade, e esse é o ponto positivo, mas eles vão precisar, sim, colocar na prestação de contas e estar vinculado ao teto de gastos, porém, a questão de colocar lá o CPF, o nome completo, o endereço, tal como sai nas transferências bancárias, no Pix não é a mesma coisa. E aí eles autorizam o Pix, mas não clarificaram como é que vão fazer isso na prestação de contas. Né? Isso está nebuloso ainda. Né? E aí, mas aí dá brecha para interpretações, exatamente, para depois na Justiça se conseguir aprovações de contas que, na verdade, são reprovadas de transparência, né? Mas, ao mesmo tempo, dá brecha para que o próprio TSE traga uma resolução, geralmente ele traz uma resolução na boca da eleição, né? Que venha a sanar essas questões menores que vão passar, entendeu? Eu acredito que as resoluções podem cumprir esse papel, como vem cumprindo, de trazer regulações para as lacunas que ficarem, né, em pontos como esse. Mas a vinda do Pix já era uma coisa que devia ter vindo já 2 eleições atrás. Né? A gente esperava isso aí, e é uma burocracia para quem trabalha em campanha. Quem está aqui assistindo, se vocês já trabalharam em campanha, sabem que existe um prazo para você registrar a doação que você recebeu, que é de 72 horas. Por exemplo, a equipe ali, o candidato recebeu uma doação hoje, ele tem até 72 horas para colocar naquele sistema do TSE de campanha, né? De registro das prestações. Então, é uma correria total. E quanto mais você facilita, né, isso aí, mais fácil são os meios para se fazer a prestação de contas. Eles estão tentando simplificar, estão tentando, inclusive, trazer que aquela obrigatoriedade do banco, você sabe que o banco ele é obrigado a abrir contas gratuitamente para os candidatos, né? E passa também através de instituições de pagamento, como o Nubank, como outras instituições que a gente conhece aí e que são modalidades digitais. Então, nesse ponto, eu até acho positivo. Mas essas obscuridades que ficam merecem ser revistas depois. A gente sabe que para agora pode ser que pelo tempo seja corrido, mas o TSE, via resolução, pode resolver isso depois. Aí depois, né? Perfeito. Ô, Felipe, tramita no Senado o novo Código Eleitoral, né? E são mais de 900 artigos e já aprovado na Câmara. Na sua visão, assim, por que, em vez de se desbruçar sobre uma legislação moderna que verse sobre tudo que é necessário, tudo que, sabe, que é atual, que você está falando, o Congresso fica criando emendas, assim, não seria melhor, sabe, dar uma modernização de uma vez só? Mini reforma de 2 anos. Pois é, exatamente. Essa é a grande crítica, minha gente. A gente tem uma comissão, inclusive, instalada para o Código Eleitoral. Já tem quase 1000 artigos, porque ele tenta justamente, o objetivo do novo Código Eleitoral é juntar a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, o Código Eleitoral, né? A lei das inelegibilidades, esses 4 dispositivos de um só. Por isso ele tem quase 1000 artigos. Mas ele iria prestar um grande serviço à legislação eleitoral, porque ele iria acoplar tudo num só, e a gente iria
ficar mais objetivo no que tange a essa aplicação, né? Então, essa pressa em de 2 em 2 anos remendar, digamos, a legislação assodadamente, porque, veja, nós temos o artigo 16 da Constituição que diz o seguinte: não se pode mudar, e aí, palavras rasas, né, não se pode mudar a legislação eleitoral que mexe no processo eleitoral em até 1 ano antes da eleição, justamente para evitar que o camarada que está no poder, ou aqueles que estão no poder, nas vésperas da eleição, meses antes, mude a legislação. Né? Isso não pode ser mudado de forma alguma. De forma alguma, exatamente. Então, e até 1 ano antes. Então, eles tinham até 6 de outubro. A eleição é 6 de outubro do ano que vem, eles só têm até 6 de outubro desse ano para aprovar essa mini-reforma, esses remendos, digamos assim, para poder valer para a eleição municipal. Então, essa corrida nesse debate, né, às vezes faz passar questões que, na verdade, deviam ter passado. Essa grande crítica que se faz. E, principalmente, quando empara um código eleitoral sendo discutido, na boca, digamos assim, de ser aprovado, né? Já há mais de 1 ano sendo discutido lá. É por isso que o Rodrigo Pacheco, na hora que recebeu a votação da Câmara, o Senado, quando recepcionou, ele disse: olha, é muito difícil essa questão da aprovação assodada, etc. e tal. A gente sabe que muitas vezes isso é um jogo combinado, para que o Senado possa dizer que vai se dedicar àquilo ali, né, que está sendo rápido, mas eles estão preocupados, mas que, na verdade, está tudo combinado para dia 6, está tudo certo. Mas, mesmo assim, isso expõe uma fragilidade de um interesse, né, que é de aprovar logo algo que está ali de interesse maior deles. E a gente tem também, em paralelo a isso, reforma tributária, reforma administrativa, outros pontos da legislação importantes, né, que poderiam estar sendo prioridade no Congresso no lugar de um regime de urgência para uma mini-reforma, porque senão não atinge o ano que vem. Exatamente. Não é verdade? A eleição do ano que vem. Então, são essas... Eu acho que essa é a maior, Marcela, pedra de toque das críticas. Né? O assodamento discutido. Eu, com meu pouquíssimo conhecimento da área, o Código Eleitoral é super antigo, se não me engano, da década de 80, 90. Aí veio depois a 90, 96, 9.504 também da década de 90. Aí veio a LC 64 também, para complementar. Ou seja, é uma legislação robusta, cheia de lei complementar, que deveria ser unificada e modernizada agora para os anos 2020, já agora, né? Já trazendo tudo isso, englobando redes sociais, englobando internet, englobando fake news, tudo isso que a gente já falou, Pix, né, que agora estão trazendo, agora já cheio de brecha para fazer falcatrua, enfim, né, essa é uma visão que eu concordo com você, que deveria sim, eles deveriam se debruçar sobre isso em vez de ficar criando arrumadinhos. Mas, muito legal esse papo, eu queria mudar só um pouquinho de assunto, porque eu vi uma reportagem sua do início do ano, né, na Rádio CBN, que é sobre os vereadores do Recife, eu vou trazer um pouquinho aqui para a gente. Eles aumentaram os próprios salários, né? E em meio às polêmicas, eles andaram justificando que o aumento estava previsto na Constituição. Aí o senhor se pronunciou na CBN com as seguintes palavras: sabemos que é constitucional, que é legal fazer o aumento, mas nem sempre o direito e a moral estão no mesmo corpo. Distintos e, por isso, quando o cargo é eletivo, carrega uma maior responsabilidade ao discutir se aquilo que está previsto na lei e na Constituição naquele momento, para aquela oportunidade, não exigiria mais uma comunicação maior e se, de fato, é conveniente para ser aprovado. A minha pergunta na questão, Felipe, é: realmente faltou comunicação ou é outra coisa? Veja só, esse é o velho conflito entre a moral e o legal, o direito, de fato, né? É uma discussão antiga e muitas vezes a gente acaba misturando dois fenômenos que são diferentes, né? Você discutir algo que é legal, explicando, e quando eu falo em comunicação é isso, explicando que de fato é legal por isso, por aquilo que está previsto, mandando para os meios da imprensa que vai haver uma modificação
que vai modificar os salários com tanto tempo de antecedência, que está previsto em tal norma, que decidiram por isso e por aquilo, é você tentar aproximar, né, o legal, mesmo mostrando que o moral não vai ali a favor, mas, na verdade, você vai abrir a comunicação para um diálogo anterior e sentir, antes da aprovação, como é que a população vai recepcionar. E o que é que tem acontecido de um tempo para cá, e não só na Câmara do Recife, mas em várias câmaras. Uma semana antes, o camarada desengaveta aquilo ali, ou coloca aquilo ali, no fim das contas, para dizer que já tem previsão legal, e aprovar aquilo na calada da noite, digamos assim, de um dia para o outro. Essa é a maior crítica. Não é só a incongruência da moral com a legalidade. É você jogar aquilo para o debate, né? É o caso dos aumentos do IPTU. A gente tem visto isso também aqui, né? Os últimos que tivemos. Todos eles têm sido também assodadamente. Ó, vamos colocar, vai ter porque tem inflação, porque tem isso, tem aquilo, tal. Mas isso 2, 3 dias antes de ir para a votação. Então, o que eu acho que falta é utilizar, digamos, o debate, a comunicação, que eu digo de debate, de expor, antes, para diminuir o impacto negativo que aquilo vai ter se for aprovado assodadamente. E eu acho que nesse episódio que nós tivemos aí, recente, começo do ano, se não me engano, né, nós tivemos esse assodamento aí, né? E aí eles aprovaram, tivemos essas críticas depois, mas ficou por isso e está aí, está caminhando e estamos todos aqui e futuramente vai vir outro, vão propor outra questão em cima da hora e é disso que a gente tem debatido aqui, né? A falta do diálogo, debate. E a comunicação é a grande aliada para isso, para amortecer esse tipo de situação. Um pouquinho de assunto, Felipe, você falou no começo sobre a polarização que foi, notadamente, né, as últimas eleições. Você acha que aqui no Recife ainda vai ter resquícios dessa polarização no próximo ano? Veja, Recife, especificamente, nós tivemos uma polarização que não foi tão forte como em outros municípios, né, porque nós tínhamos figuras como candidatas a governador que não tiveram, no segundo turno, uma posição tão clara, né? A governadora Raquel, estrategicamente, como candidata à época, não vestiu a camisa de Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, também não rejeitou o apoio dos bolsonaristas, sabidamente, né? Não poderia fazer isso porque a gordura que ela precisava, justamente para ter uma diferença, digamos, relativamente confortável da segunda colocada, da Marília Reis, dependia desse bolsonarismo, que aqui não é tão forte como no sul-sudeste, ou como em algumas cidades do interior, mas que faria diferença naquele momento. Então, nós não sentimos, digamos, esse impacto nas ruas. Sentimos no debate, no segundo turno, mas no candidato palaciano, local, provinciano, nós não tivemos tanto essa discussão. Agora, nós tendemos a ter um candidato que deve ser o candidato do bolsonarismo, ele já se colocou, que é o Gilson Machado, né? Carrega a questão do PL e dos bolsonaristas daqui, mas vai ser um desafio. Ele vai inaugurar, na verdade, a extrema-direita do Recife, eu costumo dizer. Porque até então nós não tínhamos candidato de extrema-direita aqui. Nós temos uma tradição de direita, mas aquela direita centro, a direita que muitos chamam de direita democrática. Tivemos um prefeito, que foi Roberto Magalhães, né? Tivemos um governador como Joaquim Francisco, Marco Maciel, e aqui no Recife tivemos Roberto Magalhães. Jarbas, um tempo, foi do centro-direita, né? Transitou nessa esfera, mas de extrema-direita vai ser a primeira vez, né? Vindo do bolsonarismo, né? Mas nós vamos ter o candidato palaciano, a Raquel é uma peça-chave, claro, é a governadora, e vai fazer parte desse xadrez aqui do Recife, e o João Campos, que vem sendo bem avaliado em algumas pesquisas, né? Está se colocando, claro, desde o início como candidato à reeleição, tem feito movimentação para isso, e é natural que ele vá
ter uma boa, digamos assim, um bom terreno para essa eleição.